Oi, gente! Aqui é a Camila Castelo, da Estante da Mila. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu li que foi maravilhoso, magnífico, que é E o Vento Levou. Mas antes de começar a falar do livro, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, colocar um curtir, no final do vídeo também comentar para receber um feedback de vocês, tá bom? Então vamos lá falar sobre o livro? Bom, o livro vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela, em um dos lados, porque eu não tenho ele na versão física, né? Eu li em e-book. E eu li na versão dessa aqui, da Nova Fronteira. Esse livro ele foi escrito em 1936 pela Margaret Mitchell e conta a história da Scarlett O'Hara. Mas antes de falar da Scarlett O'Hara, eu gostaria de falar com vocês sobre o período histórico em que se passa a história, tá? Em que se passa a história do livro. Bom, o livro ele começa 2 dias antes do início da guerra, a Guerra Civil dos Estados Unidos, ou Guerra de Secessão, que foi em 1861 e durou até 1865. Mas o livro, ele conta 12 anos de história. Então, ele conta o período da guerra, também o período de reconstrução, né? Bom, o que foi a Guerra Civil dos Estados Unidos ou a Guerra de Secessão? O que acontece é que os estados do Norte e os estados do Sul entraram em guerra por 2 questões principais. A primeira foi tomada de terras, né? Eles queriam tomar as terras do Oeste e por isso entraram em disputa. E a segunda questão foi a abolição da escravidão. O que acontece é que os estados do Norte eles já eram estados mais evoluídos, mais avançados, até em questão das indústrias e tudo mais. E eles já tinham abolido a escravidão. Porém, os estados do Sul, por serem estados agrícolas, onde havia grande produção, principalmente de algodão, eles ainda usavam a mão de obra escrava. Então, o Norte e o Sul entraram nessa guerra, né, pela tomada do Oeste, bem como a libertação dos escravos do Sul. Quem ganhou a guerra foi o Norte. Bom, voltando à história da Scarlett, a Scarlett, ela, no início do livro, ela tinha entre 15 e 16 anos. E a Scarlett era uma menina muito mimada, muito egoísta, pela criação que ela teve. Tanto ela quanto as irmãs dela tiveram uma criação, assim, que elas eram mimadas. Bom, a Scarlett, ele era irlandês e ele foi para os Estados Unidos e ali ele conseguiu crescer e fazer fortuna nos Estados Unidos. E também casando com a Ellen, né, que é a mãe da Scarlett, que também já era uma mulher de família rica. A Ellen, ela era uma mulher de personalidade carismática, caridosa. Ela era uma pessoa de um caráter ímpar, né? Todas as pessoas elogiavam a mãe da Scarlett por isso. E a Scarlett, ela até gostaria de ser como a mãe. Mas, pela criação da Scarlett, ela era uma menina muito mimada. Então, enquanto todos estavam preocupados pelo início da guerra, lembra que eu falei que o livro começa 2 dias antes do início da guerra? Todas as pessoas ali estão preocupadas, estão comentando. Vai começar a guerra, os homens estavam preocupados porque iam ter que ir para a guerra, as mulheres só falavam disso, e a Scarlett, ela não estava preocupada com a guerra, pelo contrário, ela ficava com raiva quando as pessoas falavam sobre a guerra. Gente, se vocês escutarem barulho, é porque tá tendo obra aqui em cima. Se eu for esperar terminar a obra, eu não gravo vídeo, porque vai demorar. Bom, voltando. Então, a guerra ia se iniciar e a Scarlett não queria falar de guerra, ela queria falar dos vestidos dela, dos chapéus dela, dos rapazes. Inclusive, ela era sempre rodeada de muitos rapazes, mas ela era apaixonada pelo Ashley.
E aí ela se declara para esse Ashley, né? Nesse período aí, 2 dias antes da guerra. Ela se declara para esse Ashley. Só que o Ashley, ele, apesar dele gostar dela, ele fala para ela que não tem como eles ficarem juntos pela personalidade da Scarlett e a personalidade dele. Ele acha que assim não daria certo um relacionamento entre eles. Então ele resolve se casar com sua prima Melanie, porque na família dele os primos casam entre si para manter aquela tradição da família, para manter o sangue da família, etc. E Scarlett, muito chateada, resolveu então casar com Charles, né? Que também era primo deles ali. E ela se casa com o Charles, ela engravida do Charles, só que logo depois o Charles morre de sarampo. Então a Scarlett fica viúva, né? E na tradição, né, dessa época, as mulheres que ficavam viúvas, elas eram proibidas de muitas coisas, né? Elas precisavam andar todas de preto, elas precisavam respeitar algumas convenções, não poderiam ir a bailes ou festas, né? Só que a Scarlett, ela consegue convencer lá as pessoas a fazer, ela ir no baile para ajudar, porque era um baile beneficente e tal. Aí ela vai para esse baile, só que ela não pode dançar nem nada, né? E ela era apaixonada por isso. Na verdade, ela era uma menina de 16 anos. Então ela queria se divertir. Apesar dela já ter um filho, né? Já ter sido casada, mas ela só tinha 16 anos. Bom, então ela vai para esse baile, e ali nesse baile, ela encontra o Rhett Bentley, não sei se é assim que se fala, né? Que é um personagem, assim, muito icônico da história. Esse Rhett, ou Rhett, ele é um contrabandista ali, as pessoas não gostam muito dele, né? Porque tinha aquelas coisas, aquelas convenções sociais da época. E aí, quando há um leilão para escolher as moças para dançar, ele escolhe a Scarlett. O certo seria que a Scarlett não aceitasse dançar com ele, mas ela aceita. Não porque ela quisesse tanto estar perto do Rhett, até porque ela já conhecia ele de antes, ele tinha escutado a conversa dela com o Ashley, ela tinha medo que ele contasse para a Melanie, né, que casou com Ashley, que que Scarlett era apaixonada pelo Ashley, né? Afinal de contas, o Ashley pediu para que a Scarlett cuidasse da Melanie, né, enquanto ele foi para a guerra. E aí, a Scarlett vai dançar com o Rhett e ali eles dançam e tal, né? Mas depois ele acaba se apaixonando pela Scarlett. Bom, o que acontece é que muita história aí acontece nesse meio, né? Porque o livro, na minha opinião, ele não é focado no romance em si. Lógico, tem uma questão de romance, tem esse Ashley que a Scarlett é apaixonada desde sempre, mas acontece muita coisa ali naquela região durante a guerra. Então tem a invasão dos Yankees em Atlanta, que é onde a Scarlett está morando, né, na Geórgia. E tem aquela invasão ali e ela precisa fugir dali e ela resolve voltar para onde ela morava, que era em Tara. Voltar para a fazenda dos pais dela. Só que ela tá sozinha, né? Ela tem a Melanie, que acabou de ter um bebê, ela tem o filho dela, e ela tá com uma escrava também, que era uma escrava ali que ajudava ela. Só que essa escrava é muito engraçada, porque ela é toda enrolada. E aí ela volta pra Tara, ela consegue voltar pra Tara, mas ali ela encontra uma situação em que ela precisa cuidar da fazenda, do pai dela, das irmãs dela. Então ela fica ali como se ela fosse a chefe ali. Ela precisa fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Os Yankees,
Eles colocaram fogo em muitas fazendas, nas plantações. Não tem comida, não tem roupa para usar, porque se não está produzindo algodão, não tem como produzir o tecido para fazer as roupas. Então tem toda essa questão ali rolando e a Scarlett está com esse monte de gente para cuidar. Então é a partir desse momento que há uma mudança na personagem, tá? E isso ela já está com 19 anos. O que acontece é que não há uma mudança na Scarlett, tanto da personalidade da Scarlett. Na minha opinião, ela continua sendo uma pessoa egoísta. Mas, por outro lado, ela tem essa questão de que ela precisa crescer. Então, você fica nessa dualidade com a personagem. Você não sabe, às vezes, se você gosta da personagem, se você desgosta por tudo que ela faz. E eu acho que isso é muito mais nítido no livro do que no filme. Depois eu vou falar um pouquinho do filme. No filme você gosta mais da Scarlett do que no livro, na verdade, porque o livro mostra bem mais como ela era e todos os pensamentos dela. Bom, ela vai pra Tara e ali ela precisa cuidar desse monte de gente, né? E aí, como eu falei, é aí que tem a transformação da personagem. E aí, o que acontece? A guerra, ela dura só até 1865. Depois disso, o livro continua, a história continua. Então, tem o período de reconstrução. Esse período também foi um período bem difícil para todas as pessoas que viviam no sul. Para a Scarlett também, tem a questão dos impostos muito altos que eles estão cobrando. Tem a questão da libertação dos escravos. Eles querem que os escravos votem, enquanto o pessoal do sul não quer. Então, tem toda uma questão ali do período de reconstrução também. Então, o livro, como eu falei, tem mais ou menos 12 anos de história. É um livro grande, mas vale a pena você dar uma chance para ler, porque ali no final a gente vai descobrir também quem a Scarlett amou de verdade, né? Será que ela amou só a si mesma? Será que ela amou de verdade o Wesley? O Hatch? Ou será que ela amou de verdade o lugar que ela vivia? Então tem todas essas questões que são ali mostradas no final. Bom, gente, falando um pouquinho sobre a Margaret Mitchell. A história do E o Vento Levou, assim, se assemelha muito com a história da escritora. Por quê? A Margaret, ela teve que sair, o noivo dela, que foi pra guerra, morreu. Ela teve que largar a escola que ela estava estudando pra cuidar, né, do pai, dos negócios do pai, do irmão e tudo mais. E eu acho que ela utilizou muito também da vivência dela para criar a história da Scarlett. E ela fez uma pesquisa muito extensa. O livro ele demorou quase 10 anos para ser escrito, tá? Ela fez uma pesquisa ali com relação aos antepassados dela, porque ela também é de Atlanta, na Geórgia. Então ela fez ali uma pesquisa, o que aconteceu na vida dessas pessoas do Sul. A Margaret, ela escreveu do ponto de vista das pessoas do Sul. E o que acontece é que muitas pessoas questionam isso hoje em dia, desse livro, porque... E a verdade, né, é que toda história ela tem dois lados. Então a gente tem ali uma visão do lado do pessoal do Sul, né? Não é o lado do pessoal do Norte. Então existem algumas questões ali que ela coloca que as pessoas do Sul pensavam, que são questões que pra gente que vive hoje em dia, né, no século XXI, são coisas assim que gera até uma tensão na gente e faz a gente questionar muita coisa, porque são pensamentos que não cabem mais. Em 1939, né, 3 anos depois da publicação do livro, os direitos para fazer um filme foi comprado. E é o filme que a gente conhece hoje em dia, que tem 4 horas de duração. Mas também não seria para menos, afinal o livro é bem extenso. O filme, ele é maravilhoso, ele retrata bem, ele é bem fiel ao livro, mas existem alguns pontos que diferenciam um pouco com relação ao livro. E são esses pontos que eu falei para vocês que fazem a gente gostar mais da Scarlett no filme do que no livro, né? Mas o filme também é muito interessante, vale a pena dar uma chance. Sei que são 4 horas.
mas você pode ver uma parte num dia, outra parte no outro dia. Eu vi de uma vez. E o filme também, assim como o livro, é maravilhoso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá o seu like aqui embaixo. E ajuda aí o canal, apoia o canal. E obrigada por vocês terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, né, sobre o E o Vento Levou. Eu espero que vocês tenham vontade de ler esse livro, que é maravilhoso. Um livro histórico maravilhoso que retrata não só o romance, mas também aquela época vivida por aquelas pessoas. Então, até o próximo vídeo. Beijos!